Olá galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem aí com vocês, viu? Estamos aí nos cuidando, preparando, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então na aula de hoje, é a aula de número 8, nós vamos falar sobre radicais ainda, que vocês começaram a ver com a professora Nelise. Então hoje o nosso assunto é a relação entre potenciação e racionalização, ou seja, raiz quadrada, desculpa. Potenciação e raiz quadrada. Então, sendo assim, a gente vai dar sequência ao que vocês já viram com ela anteriormente, tá? Na página 86 a 90 vai estar o nosso assunto. De vez em quando eu vou pegar o livro que vocês têm, Vou pegar o impresso, lógico que vocês não vão precisar fazer isso agora. Eu vou pegar o impresso e vou estar falando sobre onde estão o que a gente está falando aqui na sala, tá? Nessa aula, a gente vai só relembrar o que a professora Nelise fez com vocês lá no início. Ela falou sobre raiz quadrada de 9, que é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9, raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 elevado ao quadrado é 64. Então esse é o início de tudo que foi feito com vocês anteriormente. Vocês não podem esquecer que nós temos o radicando, o radical, temos o índice, o radicando e a raiz. A raiz é aquele número que elevado ao índice dá o valor do radicando, Como assim, professor? Olha, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque se eu pego 2 e elevo ao quadrado, esse valor é igual a 4. Ou seja, o índice aqui é 2, Então, essa raiz é o número que elevado ao índice 2 vai dar o valor do radicando, que é o que está aqui dentro. Dentro dessa ideia, a gente vai trabalhar esse conceito, Porque ela falou somente do índice 2. Então, nós vamos aqui começar com algumas questõezinhas que estão no livro de vocês. Ele pergunta lá, qual o número natural que elevado ao quadrado é igual a 25? Então, ele está te perguntando a seguinte situação. Qual é o número, que eu vou ter, qual é o número x aqui, que eu vou elevar ao quadrado. Eu vou fazer esse 1 aqui para vocês verem. Que eu vou elevar ao quadrado, o quadrado a gente sabe que o expoente é 2, e esse número vai ser igual a 25. É essa a pergunta que ele fez. Qual é o número x que elevado ao quadrado dá 25? Então, como vocês já viram nas aulas anteriores, esse número x nada mais é que 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25. Então, dentro disso, nós temos aqui a potenciação. Aí ele pergunta lá no 2, qual é o número natural que elevado ao cubo é igual a 8? Novamente, qual é o número x que elevado ao cubo? No caso, o cubo, a gente já viu nas aulas anteriores que é 3. Então, x elevado a 3 é igual a 8. O que ele está perguntando? Ele está perguntando a seguinte situação. Qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo 3 vezes e esse resultado dá 8? Então, eu poderia pensar... será que seria 1? 1 vezes 1 vezes 1? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então não pode ser 1. E o 2? Vamos ver. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então esse número seria o 2, que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então nós vamos perceber aqui, que se eu pegar o número 2, multiplicar ele 3 vezes por ele mesmo, ele vai dar 8. Então implica dizer que eu posso afirmar para você que se eu pegar o 2 e elevar ao cubo, esse valor é 8. Então, é o que ele falou lá no 2, na pergunta 2 para vocês. Então, vamos para a pergunta 3. Na pergunta 3, ele diz o seguinte. Qual o número natural que, elevado à quarta potência, é igual a 81? Novamente, ele está perguntando a seguinte situação. Qual é o número que eu vou ter? Número x, que elevado à quarta potência é igual a 81. Então ele quer saber que número é esse. Então, qual o número que eu posso multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes, que vai dar 81. Então, nesse caso, você vai ficar tentando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Não pode ser o 2. Vamos tentar o 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3.
3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então eu percebi que se eu pegar o 3 elevar à quarta potência vai dar 81. Então quer dizer que 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Ainda lá na questão 4. Na questão 4 ele coloca para vocês qual é o número natural que elevado à quinta potência dá 32. Então, ó, novamente, qual é o número x que eu vou elevar a 5 e esse número vai ser igual a 32. Vamos testar novamente. Vamos testar o 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Então, logo, esse número vai ser o 2 que elevado à quinta potência, né, é igual a 32. Aí vocês vão dizer assim, professor, mas isso é potência. Ótimo, perfeito, é uma potência. É porque o nosso estudo é em cima disso. É a relação que vai existir entre a radiciação e a potência. Então nós percebemos aqui, ó, que esse número que é elevado à quinta potência dá 32. Então isso quer dizer que esse número seria o 2, porque ele está elevado à quinta potência. Então fazendo isso, né, e já dentro do conhecimento que já foi trabalhado com vocês anteriormente, né, nós percebemos o quê? Que o número elevado ao expoente é igual ao radicando. Então, naquele caso, eu vou ter, se eu perguntasse para vocês, qual é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25, eu não preciso nem escrever o algarismo 2 aqui em cima, né? Eu estou perguntando para vocês qual é o número, né? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25. Então, nós percebemos ali, ó, que essa raiz de 25 nada mais é que o número 5. Então, isso para representar a relação entre a potência e o radical, tá? Aí eu vou ter lá no exemplo 2, se eu perguntasse agora, qual é o número que a raiz, qual é a raiz cúbica de 8? Estou te perguntando qual é o número que elevado ao cubo dá 8. Esse número nós já vimos lá no exemplo, que é o número 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8. Então, ó, a raiz cúbica de 8 é o 2, porque se eu pegar o 2 e multiplicar de 3 vezes, vai dar o 8. A mesma coisa vai acontecer no exemplo 3. Se eu pegar e perguntar qual é a raiz quarta de 81, eu estou te perguntando qual é o número que elevado à quarta potência dá 81. Então, nós pensamos já e já verificamos que o 81 nada mais é que é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que vai dar 81. Então, nesse caso, o valor é 3. E assim sucessivamente, né? No exemplo 4, vou fazer aqui, que nós já fizemos a demonstração no quadro, a raiz quinta de 32 também é o número 2. Porque 2 elevado à quinta potência, né? O número x que é elevado à quinta potência e dá 32 é o 2. Nós já vimos essa relação. Então daqui a gente formaliza a ideia de que a potência nada mais é que a operação inversa da raiz quadrada, né? Então uma operação é inversa da outra. Aqui nós trabalhamos esses exemplos, mas a gente poderia também, como vocês já estudaram em séries anteriores, no 6º ano, nós já estudamos a raiz quadrada, já vimos a decomposição, a gente pode estar usando ela também, que vocês vão aprender futuramente a fazer isso, tá? Aqui então eu fiz esse exemplo. Agora vamos trabalhar uma situação que o seu livro traz. Ele traz lá na página... só um instante, antes que eu acabe me esquecendo. Nós percebemos aqui que nós estamos falando somente das raízes de números positivos, né? Porque eu não tenho nenhum número, no caso, eu não posso ter, vou dar um exemplo aqui, raiz quadrada de menos 16. Dentro do conjunto dos números naturais, né, e dentro dos números inteiros, nós não vamos ter nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 16. Então, ó, se eu tenho aqui x elevado ao quadrado, tem que dar menos 16. Nós sabemos que não existe nenhum número dentro do conjunto dos números naturais inteiros e também dos reais que vai ter um valor elevado a um expoente par que vai dar um número negativo. Então, logo,
vocês vão ver que tem uma observaçãozinha no livro de vocês, lá na página 87, ele fala da importância desse conjunto. O conjunto dos racionais não vai ter nenhum número com raiz quadrada, no caso o expoente, né, no caso o índice par, né, que é no caso 2, 4, 6, 8, vai ter um número negativo que vai ter a sua raiz. Então, dentro desse conjunto, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não vai existir dentro dos racionais. Então, ele não vai existir dentro dos racionais porque não faz parte. Você não tem nenhum número que elevado ao expoente par que vai dar negativo. Vamos dar continuidade. Então, vou apagar aqui rapidinho, para a gente trabalhar uns exemplos para vocês entenderem melhor isso. No dia a dia da gente, né? Lá na página 88, ele vai dar dois exemplos para vocês que eu vou estar lendo. Já está resolvido no seu livro e eu vou estar demonstrando aqui para vocês rapidamente. Ah, mais uma coisa. Nós também temos alguns números que não vão ter raízes, né? Por exemplo, raiz quadrada de 5. Esse é um caso que a gente ainda não trabalha, porque ele não tem uma raiz exata. Não tem nenhum número que elevado ao quadrado de 5. Então, também tem que tomar cuidado com isso. Não são todos os números que vão ter as suas raízes, tá? Determinadas. Então, lá no livro de vocês, na página 88, ele diz assim: Júlio possui um terreno de forma quadrada e pretende cercá-lo com tela. Ele sabe que o terreno tem área igual a 625 metros quadrados. De quantos metros de tela Júlio precisa para cercar todo o terreno? Então, olha o que ele falou. Ele falou pra gente que ele tem um terreno quadrado, né? Vamos imaginar aqui. Vamos pegar um exemplo. Ele falou que tem um terreno quadrado. Vou tentar fazer um quadrado bem bonitinho aqui, porque aqui não está... Estou sem régua, então vamos tentar imaginar isso. Nós sabemos que a área desse terreno, a área é o quê? A região interna do terreno. Ele falou que é de 625 metros quadrados. Nós vimos lá no sexto ano que a área, né, de uma figura plana, a gente calcula o quê? Base vezes altura, né, o comprimento vezes largura. Então a gente já consegue fazer isso, porque a gente fala muito disso lá no sexto ano. Base vezes altura é a área. Então, o que acontece? Como ele não me deu a medida dos lados, eu sei que esse terreno tem esse lado, vamos chamar de x, e esse de x. E quando eu multipliquei x vezes x, eu achei o valor 625, né, metros quadrados. Então quer dizer que isso aqui é o meu x ao quadrado, que é igual a 625 metros quadrados. Partindo dessa ideia, nós falamos já que a operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, se eu quero achar o lado desse terreno, se eu estou chamando o lado de x, eu posso falar que a raiz quadrada de 625 metros quadrados, ele vai ser a medida x, que é o lado do terreno. Então, sabendo disso, qual que é a raiz quadrada de 625? Ah, professor, como que eu vou fazer? Como que a gente faz o cálculo da raiz quadrada? A gente está precisando de dois números iguais que multiplicado de 625, né? Será que esse número é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10? Né? Então, a professora Annelise já falou com vocês sobre o cálculo dos números grandes, maiores que 100. Né? Então, dentro disso, dessa ideia, nós sabemos que 625 é um número maior do que 10 vezes 10. Então, vou até relembrar aqui com vocês. 10 vezes 10 é igual a 100. 20 vezes 20 é igual a 400. 30 vezes 30 é igual a 900. 40 vezes 40 é igual a 1.600. E nós queremos, e assim vai sucessivamente, ou infinitamente. Como a gente quer uma raiz que é 625, essa raiz quadrada, ela vai estar depois de 400, porque 625 é maior que 400, mas ele é menor que 900. Então essa raiz está entre o número 20 e 30. Entre o número 20 e 30 você vai ter 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Né? Dentro desse número, o que você vai ter? Então eu preciso pensar em números que multiplicado de 625. Então eu vou pensar em 21 vezes 21, 22 vezes 22, 23 vezes 23,
24 vezes 24, 25 vezes 25, 26, assim até 29 vezes 29. Por quê? 20 não pode ser, que é 400, e 30 não pode ser, porque é 900. Dentro dessa ideia, eu vou pensar na seguinte situação. Se você multiplicar as unidades pela unidade, aqui nesse caso, ó, 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vai dar 4. 3 vezes 3 vai dar 9. 4 vezes 4 vai dar 16. E 5 vezes 5 vai dar 25. Assim sucessivamente, 6 vezes 6 vai dar 36, e assim você vai verificando que a única possibilidade que vai te aparecer de ser a raiz de 625 é o número 25. Para ter certeza, nós vamos multiplicar aqui, ó, 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25, 5 com 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Mais 2 vezes 5, 10, 0 vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando, ó, 5, 2, 6. Então, 625. Então, eu posso afirmar que o lado dessa figura é 25 metros cada um. Assim, a gente está afirmando o que foi dito no início da aula, que a potência nada mais é que o inverso da raiz quadrada, e raiz quadrada é o inverso da potência, tá? Se eu tenho uma área, né, para descobrir essa área, basta tirar a raiz quadrada dessa área, que eu vou estar achando esse valor. Tudo bem até aí, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Então vamos para mais uma ideia. Lá tem mais um exercício, ou mais um exemplo no seu livro, na página 88. Deixa eu apagar aqui, rapidamente. Vamos fazer mais um exemplo, vou chamar de exemplo 2. No exemplo 2, ele vai trabalhar a seguinte situação. Num depósito foram empilhadas 27 caixas cúbicas, que formaram um grande cubo. Quantas caixas formaram as dimensões desse cubo? Aí ele dá para vocês a ideia desse cubo, né? Aqui está a ideia do cubo, o desenho que ele mostrou, né? O desenhozinho está no seu livro, depois pode ver com calma. E ele falou que o volume desse cubo é 27. Né? Então, esse é o volume do cubo. E sabendo que o volume do cubo é multiplicado como? Ó, lado vezes lado vezes lado, né? Que são os três iguais. Então, logo posso falar que o lado ao cubo é igual a 27. Então, como eu quero saber só o lado, ao inverso da potência é a raiz. Então, eu posso falar que o lado nada mais é que a raiz cúbica de 27. Então, nós já vimos lá, o lado desse cubo vai ser, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né, que vai dar 27, porque eu estou te perguntando isso, qual é o número que elevado ao cubo dá 27. Nós já falamos no começo da aula, nesse caso aqui 27 vai ser a multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3, né, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, a gente percebe então que o lado é 3, porque cada lado, né, no caso do cubo, você vai multiplicar, vai dar 27, então a raiz cúbica de 27 é 3. Então a gente pode estar fazendo isso para calcular as medidas, né, no caso, quando você tem uma área, você tem um volume, dá para trabalhar dessa maneira. Gente, partindo dessa ideia, nós tínhamos lá no livro de vocês, tem a troca de ideia da página 89, que falava sobre isso aqui, ó, que eu trabalhei com vocês, que são as medidas para números maiores do que 100, tá? Então a ideia é justamente essa, você pegar os números maiores, no caso de 100, 400, 900, 1600, você vai ver quais os valores estão entre eles, né? Um exemplo muito fácil, raiz quadrada de 121, é um número maior que 100 e menor que 400, então esse número vai dar entre 10 e 20. E assim vocês vão poder fazer esse cálculo, tá? Espero que tenham dado para vocês compreenderem a ideia, né, que eu não tenha falado muito rápido e que vocês tenham realmente entendido que a ideia da raiz quadrada é o inverso da potência. Então a ideia é sempre essa, tá? Vamos deixar uma atividade para vocês treinarem em casa como tarefa na página 90 e na página 91. Eu coloquei aqui a página 90 e acabei esquecendo de colocar 91. A página 90, exercício 1, vocês vão fazer a letra B, D, G e H e também a letra K. No exercício 2, vocês vão fazer somente a letra A e a letra C.
no exercício 3 e 4, que está 3, 4 e 5, então na página 91. Esse exercício vocês vão fazer também, sempre no caderno, colocando a data, não precisa estar copiando o exercício em si, mas é importante que vocês façam o exercício colocando a data e resolvendo ele por completo, até para a gente poder ver onde que está o erro, se precisa, se tem alguma dúvida, fica muito mais fácil para vocês anotarem essa dúvida de vocês, tá bom? Terminando a nossa aula aqui, um grande abraço e comentem lá qualquer coisa, qualquer dúvida em relação a isso. Abraço.